Você já pensou como vai organizar o seu tempo no dia do Enem? Muitos de vocês me perguntam como escrever rapidamente a redação para conseguir otimizar esse tempo no dia da prova. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como escrever o seu texto dissertativo argumentativo para a prova do Enem em 1 hora. Para conseguir fazer nesse tempo, a gente precisa que vocês dividam a escrita em 3 partes, que eu separei para vocês como planejamento, escrita e revisão. Primeira coisa que você precisa lembrar: chegou na prova do Enem, vai olhar o tema de redação. A primeira coisa que você vai fazer é olhar o tema de redação. Lembrando, para isso você vai precisar mexer um pouco na prova. Nos últimos anos, a proposta de redação não apareceu no início do caderno de provas, mas ali no meio. Então, chegou na prova do Enem, olha o caderno, procura o tema de redação. Assim que você achar esse tema, os seus primeiros 20 minutos de prova vão ser usados para o planejamento do seu texto. A primeira coisa é planejar o texto. Você ainda não começou a escrever o rascunho. Utiliza ali as margens do caderno, as margens da folha de rascunho para pensar esse planejamento. Ainda não utiliza o rascunho. E o que você vai fazer nesse planejamento? Basicamente isso aqui. Você vai definir os objetivos dos seus parágrafos. Aqui no canal a gente tem um vídeo de como planejar o texto dissertativo argumentativo, que eu te mostro exatamente como definir esses objetivos. Mas de maneira geral, você precisa pensar o que eu vou falar no primeiro desenvolvimento e o que eu vou falar no segundo desenvolvimento. Assim, você definiu quais os objetivos desse parágrafo. Mas para conseguir desenvolver esses parágrafos, você precisa também já definir os repertórios que você vai utilizar para falar sobre esses objetivos que foram definidos. Então foi lá, definiu o objetivo, pensou no repertório e já pensa na tua proposta de intervenção, para não precisar pensar nela depois. E como ela precisa estar muito relacionada com o que foi feito nos parágrafos de desenvolvimento, já pensa na proposta de intervenção antes de começar o teu rascunho. Então a primeira coisa, os primeiros 20 minutos da tua prova, assim que chegou no Enem, vão ser utilizados para planejar o seu texto, definindo essas 3 coisinhas. Passando os 20 minutos, vamos pensar nos próximos 20. Logo depois do seu planejamento, você vai começar a escrever o seu texto. É aqui que você vai pegar a sua folha de rascunho, lembrando que você vai receber 2 folhas, uma de rascunho e uma folha oficial. Por enquanto, você vai começar a escrever na folha de rascunho. Tudo isso que vai vir nesse seu texto que você vai escrever agora, vai depender do planejamento feito anteriormente. Por isso que é importante que ele tenha sido bem feito. Com tudo isso pensado, com os objetivos pensados, você vai focar na estrutura do texto. Aqui no canal eu tenho vídeo te explicando como fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, toda a estrutura do texto. E é nela que você precisa focar. Você precisa focar em quais os elementos que vão estar presentes em cada um dos parágrafos. Porque dentro dessa estrutura, você só vai encaixar o que foi pensado lá no planejamento. O objetivo, o repertório, você vai encaixar dentro dessa estrutura que você já sabe, porque já estudou anteriormente aqui conosco. Além disso, e essa é uma coisa muito importante, porque dificilmente vocês têm a frieza para fazer isso. Então entendam o que tem que ser feito. É evitar parar na hora de escrever o rascunho. Um dos grandes erros da gente na hora de escrever e que nos faz perder muito tempo é escrever uma linha e apagar, escrever um pouquinho e apagar. Isso vai fragmentando o nosso raciocínio e, além de interferir no resultado final do texto, que tende a ficar fragmentado, ainda faz com que vocês percam muito tempo. Então, confie no planejamento que foi feito, confie na estrutura do texto dissertativo argumentativo que você já sabe e foque em escrever num fluxo, foque em escrever de maneira fluida, para que você não tenha, então, esse texto fragmentado. Tô te falando isso com tanta ênfase porque vamos pensar assim, ó, na hora que você está treinando redação, às vezes você pensa assim, repetir uma palavrinha, vou parar aqui e pensar num sinônimo. Não faça isso. Risca essa palavra, circula essa palavra, sublinha, destaca de alguma forma e deixa para resolver ela depois, lá
lá no terceiro momento, tá? Aqui, durante a escrita do texto, tenta não parar, tenta fazer isso da forma mais rápida e mais fluida possível e tome aí também mais 20 minutos. O que a gente viu agora, então, são os primeiros 40 minutos da tua prova. Você chegou na prova do Enem, planejou e escreveu o teu rascunho. Com o rascunho feito, é hora de deixar a redação um pouquinho de lado. Antes de ir para a última parte, que é a revisão, é preciso que você esqueça o seu texto. Sim, para poder revisar com qualidade, é importante que você dê uma pausa. Obviamente, a gente não vai parar e ficar descansando no dia do Enem. Então, terminada a escrita, use essa pausa para fazer as outras provas. Depois do rascunho feito, vai fazer questões da prova de humanas, vai fazer questões da prova de linguagens, vai fazer essas outras questões para tentar esquecer ao máximo o teu texto, para conseguir então fazer uma revisão que seja distanciada do que foi feito anteriormente, para que você consiga ter esse olhar aguçado para ver os probleminhas que apareceram ali. A gente entra então nos últimos 20 minutos da sua escrita, que já não são os primeiros 60 da sua prova, porque você deu aquela pausa. Mas a gente vai pensar então nos últimos 20 minutos da escrita do texto para fechar aquela 1 hora. E essa última parte da nossa escrita vai ser então a revisão do texto. Mas antes de te dizer o que fazer na revisão, eu preciso te dizer o que não fazer. Lembra que você, nesse meio tempo, ficou fazendo prova de humanas e prova de linguagens. A chance de você querer usar alguma coisa que foi vista lá nessas provas na sua redação é muito grande. Evita, por favor, evita de fazer isso. Por quê? Aqui, como você já fez muita coisa, o teu raciocínio já está um pouquinho prejudicado. É normal que isso aconteça. E se a gente vê alguma coisa lá na prova de humanas, por exemplo, a gente acha, nossa, isso vai ficar tão bom na minha redação, mas se você coloca isso depois e não dentro do seu planejamento, a chance de não dar certo é muito grande. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar é, na revisão, você só vai ver questões gramaticais e de coesão, como eu vou te dizer agora. Você não vai mudar o conteúdo do texto. Isso é bem importante. Revisão, foco na forma. Você não muda o conteúdo do seu texto. Não vai mudar argumento, não vai mudar objetivo, não vai mudar repertório, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, nessa terceira parte, nos últimos 20 minutos da nossa 1 hora, revisou o texto. Revisar, então, focado na forma. Primeira coisa, pensem nas questõezinhas gramaticais. Pensem assim, nas práticas de redação de vocês. Se vocês erravam muita vírgula, por exemplo, foca essa revisão em ver as vírgulas para ver se você lembra ali as regrinhas, ver se está certo ou se não está certo. Foca primeiro nessas questões gramaticais e também na coesão. Na coesão, você vai agora sim, lembra daquelas palavrinhas que você precisava mudar por algum sinônimo e eu te disse para não fazer antes e só circular? Agora é a hora de mudar. Agora é a hora de pensar algum sinônimo, agora é a hora de ver se dá para tirar aquela palavrinha, agora é a hora de ver se os teus conectivos estão usados todos certinhos, se tem algum lugar que falta algum conectivo, mas são só elementos muito pontuais, focados na forma. E feita essa revisão, então, de gramática, de coesão, finalmente a gente termina passando o nosso texto a limpo lá na folha oficial. Lembrando, tome muito cuidado para passar na folha oficial, para não perder ali nenhuma linha, pular na hora de passar para o rascunho pro oficial. Cuidado com a letra também, isso é importante, é legal ter uma letra bacana, né? E o último momento, então, ainda dentro desses últimos 20 minutos, é passar o seu texto para a folha oficial e assim acabar com a sua redação do Enem, que se você fizer isso, certamente vai ter um tempo otimizado, vai ser escrita de maneira mais rápida e vai se focar na estrutura e nas competências, como eu venho te falando aqui no canal, vai com certeza conseguir uma nota aí que garanta a tua aprovação. Eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado para que você vá aí mais calmo e sabendo que vai poder fazer rapidamente a sua redação no dia do Enem. Não esquece de seguir a gente aqui, porque eu te espero na próxima aula para que a gente tenha uma ótima prova.